Que história, né? Uma história que literalmente chegou ao topo. Transformou aí o amor em uma aventura e um sim direto do Monte Roraima. O nome de todo o time está subindo aí, que faz acontecer o Bom Dia Amazônia. Agradeço sempre a sua audiência. A gente volta na próxima segunda-feira. Você que é de Roraima, Amapá, Rondônia e Amazonas, fique agora com as notícias da sua região. Você do Acre, tem o Bom Dia Brasil e na sequência o Bom Dia Acre. Valeu, pessoal. Bom fim de semana. De segunda a sábado, a edição especial do sucesso Terra Nostra. Bom dia, Rondônia. Oferecimento Caravel, parcela que vale mais. E Vestibular 2025.2 Finca Vilhena. Sua história começa agora. Olá, Rondônia, 5h59, agora marca o nosso relógio. Bom dia para você que nos acompanha. Hoje é sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Sextou com notícias aqui na tela da Rede Amazônica e eu já te convido para a gente ver como é que começa essa sexta-feira no interior do estado. Vamos com imagens ao vivo. De Ariquemes, estamos aqui na Praça da Vitória, mais especificamente na região da Avenida Jamari. A gente confere aqui uma belíssima paisagem, né? No olhar da nossa repórter Carol Miranda, que já está cedinho com a gente aqui para comandar com notícias de Ariquemes e Vale do Jamari, o Bom Dia Rondônia. Ariquemes tem uma sexta-feira nublada. A temperatura máxima prevista para hoje na cidade é de 31 graus. E aqui quem vai comandar com a gente hoje em Porto Velho também é o Davi Matos, repórter Davi Matos e Gildo Alves, que estão neste momento, como você confere nas imagens ao vivo aqui, na Avenida Santos Dumont, nas imediações do espaço alternativo aqui em Porto Velho. A gente confere aqui o trânsito bem tranquilo nesse momento, o céu nublado, né, com muitas nuvens e o sol querendo já aparecer. A temperatura máxima prevista para hoje aqui na capital é de 30 graus. Entre os destaques desta edição do Bom Dia Rondônia, você vai ver: usuários do transporte coletivo de Porto Velho denunciam dificuldades para garantir o direito à gratuidade. Pessoas com deficiência e pacientes em tratamento contra o câncer relatam bloqueios e negativas no cartão. Eu fiquei revoltada porque meu filho faz acompanhamento todo mês no Oswaldo Cruz. Eu vou na Defensoria Pública e ver o que eles podem fazer por mim. E o governo de Rondônia formalizou uma mudança na CAERD, que passa a ser considerada estatal dependente. Com isso, o Estado assume mais controle e responsabilidade sobre uma empresa endividada e com desafios históricos no saneamento básico. Antes, a CAERD era uma sociedade de economia mista. Pertencia ao Estado, mas se sustentava principalmente com receita própria. Agora, como estatal dependente, ela sai do orçamento de investimentos e passa a integrar o orçamento fiscal. E em Cacoal, feirantes aguardam a reinauguração do Feirão do Produtor Rural, que passa por obras de ampliação e revitalização. Sem o espaço em funcionamento, muitos produtores precisam improvisar as vendas em outros pontos da cidade. Nem hoje, pelo dia de hoje, chovendo aí, os barraqueiros aqui já estão tudo assustados, porque não, né, na chuva é muito difícil. E lá é um lugar muito ideal. E o alistamento militar obrigatório segue aberto em todo o país. Jovens que completam 18 anos encaram uma etapa marcada por expectativa, dever e decisões importantes. Tem vários jovens que querem se alistar, querem servir e várias pessoas que não. É mais uma questão de gosto. Mas eu torci bastante para que eu fosse escolhido e convocado. E é claro que tem a participação ao vivo das nossas equipes. Já estou aqui com a Carol Miranda e o Davi Matos. Eu começo com a Carol, que está na Praça da Vitória,
lá em Ariquemes. Bom dia para você, Carol. Qual é o teu destaque na edição desta sexta? Bom dia, Gadelha. Bom dia para você que nos acompanha na manhã dessa sexta-feira aqui no Bom Dia Rondônia de hoje. A gente vai ver um assunto muito importante sobre inclusão. Graças a uma emenda parlamentar, as principais praças aqui do município de Ariquemes vão receber brinquedos sensoriais. Além dos brinquedos, outras adaptações feitas exclusivamente para crianças que têm TEA e outros transtornos. Mamães e papais atípicos agora vão poder se locomover para locais públicos. E eu já retorno com mais detalhes, Gadelha. Que bacana, Carol. Obrigado por enquanto. Davi Matos está na Avenida Santos Dumont, aqui em Porto Velho, com a passarela do Espaço Alternativo ali no fundo. Davi, bom dia para você. Qual é o seu destaque aqui na edição de hoje? Bom dia, Gadelha. Então, um dos destaques de hoje aqui no Bom Dia Rondônia, diretamente da capital Porto Velho, é que a gente vai falar sobre um processo para a integração da Corte Rei Momo para o Carnaval 2026. As inscrições já estão acontecendo, seguirão até o dia 21 de janeiro e a gente vai mostrar passo a passo de como que as pessoas podem fazer para se inscrever. E outro destaque também é sobre a repercussão da cobrança do pedágio da BR-364. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações diretamente aqui de Porto Velho. Gadelha. Muito obrigado, Davi. Daqui a pouco a gente volta a conversar e eu já estou aguardando a sua participação pelo nosso contato 99910-2626. 99910-2626. Manda pra cá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Bom Dia Rondônia está no ar. E em Porto Velho já estão abertas as inscrições para a seleção da Corte do Rei Momo do Carnaval 2026. O processo define os representantes oficiais da festa momesca e segue com prazo aberto até o dia 21 de janeiro. A gente vai retomar o contato ao vivo com ele, com o Davi Matos, que fala aqui da capital do estado e traz todos esses detalhes. Olá, Davi. Olá, Gadelha. Uma ótima sexta-feira a você, a todos que nos assistem aqui no Bom Dia Rondônia. Olha, no Carnaval a gente costuma dizer, Gadelha, que ele começa assim que termina o Ano Novo. E muita gente já está na expectativa para o Carnaval 2026. E aí, uma dessas atrações é justamente a escolha do Rei Momo, da corte que vai fazer parte do Carnaval 2026. E esse processo já está acontecendo, já tem alguns dias. Ele seguirá até o dia 21 de janeiro. E as inscrições, elas devem ser feitas de forma exclusivamente digital, com o envio de toda a documentação que é exigida pelo e-mail. Entre essas documentações, Gadelha, estão a identificação pessoal, o comprovante de residência, os dados bancários, certidões negativas, além de currículo artístico e portfólio que comprove experiência na área carnavalesca. Ou seja, Gadelha, para participar dessa corte, as pessoas elas precisam gostar do carnaval, trazer toda a alegria que essa data representa aqui em Rondônia e em todo o país. E essa seleção ela será realizada por uma comissão responsável que vai avaliar a trajetória de todos esses candidatos e a compatibilidade das propostas com o mercado. E esse resultado vai ser divulgado pelos canais oficiais do município. E as inscrições, como eu disse, devem ser feitas de forma virtual no e-mail que é disponibilizado. Esse e-mail é da Funcultural, que reforça os critérios de inscrições e propõe que as pessoas que tenham interesse enviem um e-mail através do e-mail funcultural@gmail.com. E a gente finaliza dizendo, Gadelha, que toda essa seleção, que esse processo seletivo, vamos dizer assim, ele garante que
os artistas, que os foliões aqui de Porto Velho, eles possam trazer, através de toda a alegria, a representatividade de uma cultura e também a tradição que é tão importante aqui em Porto Velho. E a gente já está noticiando aqui no Bom Dia Rondônia, né? Teve a presença da Cissa também, principalmente, que falou aí da banda do Vai Quem Quer e outros blocos, né, que estão aí já na programação oficial do Carnaval 2026 aqui em Rondônia. Então, esse ano, Gadelha promete agitar aqui a capital e a gente faz esse lembrete de quem tem o interesse de fazer parte da Corte do Rei Momo. As inscrições já estão acontecendo até o dia 21 de janeiro. E todas essas informações, para quem quer tirar todas as dúvidas, basta entrar no site da Funcultural ou também no G1 Rondônia, que lá tem todos os detalhes de como você pode fazer parte da Corte do Carnaval 2026. E claro, né, Gadelha, a Rede Amazônica vai estar na cobertura do Carnaval 2026, trazendo as principais informações, os momentos especiais dessa data que movimenta não só a cultura, mas toda uma economia aqui na nossa capital. Por enquanto, essas são as informações. Daqui a pouco eu volto aqui no Bom Dia Rondônia com outro assunto para você aí que está em casa nos assistindo. Bom dia para você, Gadelha. Uma ótima sexta-feira. Obrigado, Davi. Por enquanto, daqui a pouco a gente volta a conversar e assim a gente vai tocando o Bom Dia Rondônia, a última edição desta semana, né? A gente está sextando aqui. Vamos para o interior de Rondônia, para a cidade de Ariquemes, porque por lá uma iniciativa com foco em inclusão terá como objetivo obras de adaptação em praças. Ao todo, serão 3 praças do município que serão modificadas para beneficiar as crianças e as famílias. A gente vai para lá conversar ao vivo com a repórter Carol Miranda, que conta mais detalhes sobre essa ação que vai levar um pouco mais de entretenimento e com qualidade de vida, né? Tem tudo a ver para essas crianças, para os papais e mamães aí da região, né, Carol? Tá contigo. Inclusive, Gadelha, uma notícia quentinha aqui de última hora, não serão apenas 3 praças, viu? A intenção é levar esse projeto para mais praças, não temos um número exato, mas as principais praças, de início aí, como você falou, as 3, a Praça da Vitória, a Praça do Lago e a praça mais conhecida como Praça do Setor 9, que fica lá no bairro do Setor 9, mas mais praças vão receber, então vão ser bem mais de 3 praças. E é muito importante, como você disse, né, porque quem conhece, quem sabe como que funciona ali o comportamento de uma criança com TEA, sabe que é um pouco mais dificultoso fazer algumas atividades ao ar livre, fora, ao público, porque tem a questão do barulho, tem a questão da multidão, né? Tem alguns hiperfocos, e aí a ideia é justamente trazer mais acessibilidade para que os papais e mamães atípicos possam ter mais um local para estar passeando e não ficar preso dentro de casa com a criança. E quem traz mais detalhes, né, sobre essa ação de inclusão é o presidente da Câmara dos Vereadores, inclusive também responsável por essa emenda parlamentar, Felipe Rosic. Vamos ouvi-lo. Quando a gente está falando de brinquedos sensoriais, nós estamos falando de brinquedos que vão estimular o tato, a visão, o equilíbrio, ali, a propriocepção das nossas crianças atípicas. E o principal, promover essa inclusão que você falou. As nossas crianças atípicas vão passar a conviver com as nossas crianças típicas e vão crescer juntas dessa forma, brincando, se divertindo. Quando elas perceberem, já estão incluídas. Exatamente, então elas vão se sentir incluídas, principalmente porque agora vai ter a socialização. Elas vão ter mais acesso, mais interação com as crianças não autistas, e isso pode acabar auxiliando, pode e vai auxiliar bastante, né, no desenvolvimento dessas crianças. E agora a gente vai trazer também uma visão diferente, uma visão de uma mãe atípica, né, falando para ela, contando, sabendo da reação após saber dessa emenda, dessa destinação agora nas principais praças do município. Vamos ouvir a Adriane. Nós estamos muito felizes porque nós somos muitas
e pela primeira vez está sendo olhado para essas crianças, está tendo um olhar maior sobre essas crianças. O meu filho de 7 anos não tinha onde brincar, porque ele tem hiperfoco, ele tem aversão a certas coisas, e tendo a possibilidade de brinquedos sensoriais, de um ambiente propício para ele, ele vai ter vontade de ir até a praça e se socializar. É uma oportunidade ímpar. E eu tenho certeza que muitas mães vão tirar os seus filhos de casa para se socializar. E além dos brinquedos adaptados, a previsão é de melhorias no piso, sinalização e espaços pensados justamente em estimular o desenvolvimento de cada criança. E o legal disso tudo, Gadelha, é que, segundo dados não oficiais, mas uma estimativa aqui de Ariquemes, que tem cerca de 100 mil habitantes, aqui em Ariquemes, pelo menos 3 mil pessoas, ou papais ou mamães, possuem uma criança com esse transtorno aspecto autista. Segundo alguns dados aqui da AMAR, aqui do nosso município, que inclusive tem fila de espera para que possa acolher aí as crianças com TEA. Retorno contigo aí nos estúdios, Gadelha. Muito obrigado por trazer essa boa notícia para a gente aqui no Bom Dia Rondônia. Carol, a gente daqui a pouco volta a conversar. Usuários do transporte coletivo de Porto Velho, que fazem parte do grupo com acesso à gratuidade do serviço, alegam a suspensão do benefício. Quem busca o benefício da gratuidade no transporte coletivo de Porto Velho tem encontrado barreiras. A dona de casa, Daiane Gomes, vive esse dilema. O filho de 8 anos tem ceratocone grau 5. No guichê do Concard, que funciona no Tudo Aqui, no centro da cidade, o balde de água fria. Ela ouviu que ele precisaria ter grau 3 de cegueira para passar na roleta sem pagar. Para garantir o direito do filho, ela procurou a Defensoria Pública do Estado. Eles disseram que o meu filho, o grau de ceratocônia dele é apenas grau 5. Ele não tem direito. Disseram que ele tinha que ser grau 3. Eu expliquei para a moça, meu filho, mesmo com óculos, ele usa 10 de um lado, 10 do outro, ele só enxerga meio centímetro. Eu fiquei revoltada, porque meu filho faz acompanhamento todo mês no Oswaldo Cruz. Quando o Oswaldo Cruz não tem todos os exames que ele precisa fazer, eu tenho que pagar particular, eu tenho que dar meus pulos para fazer o exame dele. Vim atrás do direito dele, porque pelo que eu vi pela lei, ele tem direito, ele é especial, ele tem problema de visão. Eu vou na Defensoria Pública e ver o que eles podem fazer por mim, porque eu necessito, meu filho precisa, ele tem acompanhamento médico. Uma outra usuária que preferiu não mostrar o rosto e tem uma filha com deficiência intelectual também não conseguiu renovar a gratuidade na acessibilidade da filha. Desde o dia 31 estava dando bloqueado o cartão dela de acessibilidade, né? Aí eu fui na segunda, dia 5, para desbloquear, né? Atualizar, né? Todo ano eu faço isso. Aí quando eu cheguei lá, não estava dando para atualizar. Pior que eles não chegam lá no Tudo Aqui, eles não falam assim, você foi simplesmente cortado. Não, eles mandam lá para a CETRAN, que também não se resolve nada na CETRAN, aí o pessoal vai gastar o que não tem indo para a CETRAN. Quando chega lá na CETRAN também não consegue resolver. Pacientes em tratamento de câncer também não estão conseguindo renovar o cartão. Muitas pessoas que estão indo lá, que têm câncer, que têm o direito à acessibilidade, simplesmente não estão conseguindo renovar, né? Mas assim, a pessoa chega lá, simplesmente eles só falam isso. Pessoas que têm câncer não têm mais direito à acessibilidade e simplesmente isso, não dão explicação nenhuma. Aí a pessoa fica desorientada, né? Sem saber o porquê. Eles têm que dar uma explicação, né? Embora o atendimento nos guichês do Concard recebam elogios pela agilidade técnica, a parte humana e legal está sob questionamento. Pela lei municipal, tanto pacientes com câncer quanto pessoas com deficiência têm gratuidade garantida. A JTP, que opera o sistema, segue as ordens da CETRAN. Em busca de resposta sobre a mudança nos critérios para consentimento da gratuidade, o gerente de transporte da CETRAN explicou.
quem tem os pacientes no tratamento oncológico que já tinha acessibilidade, eles vão, no momento, ter esse direito renovado, vai poder continuar usando, né, fazendo recadastro e tudo mais. Porém, como a gente está trabalhando com a atual lei vigente, se um paciente oncológico vir até um dos pontos de atendimento e fazer um novo cadastro, no momento não será atendido. Por isso que a gente está tratando de promulgar, publicar esse novo decreto, essas novas legislações, para que esses pacientes também sejam acolhidos, né, para que haja esse atendimento de acessibilidade. Segundo o gerente, somente após a publicação de uma nova lei será possível a realização de novos cadastros. É importante aguardar, né? A gente está trabalhando para que seja publicado o mais rápido possível, que ele vai vir com novas CIDs e novas patologias, e então a gente pede que a população, os pacientes oncológicos, né, em tratamento de câncer, eles aguardem até a publicação dessa lei. Sobre a negativa da gratuidade do filho da Daiane, que mostramos no início desta reportagem, a gente recomenda que ela venha até a Centram, né, porque aqui na Centram a gente... como o atendimento do Concard da empresa de ônibus está aqui na Centram, a gente tem um contato mais direto com a diretoria de transportes e a gente pode estar tratando isso mais diretamente, porque acredito que tenha sido um erro de comunicação no posto de atendimento do Tudo Aqui. Então, é recomendado, quando houver esse tipo de caso, em um dos postos de atendimento, que a pessoa se direcione até a Centram, se for possível, porque aqui a gente faz um tratamento mais direto, um atendimento direto, né, Centram e a JTP, para que haja o melhor atendimento e as dúvidas sejam sanadas também. E começou a valer desde o dia 1º de janeiro deste ano a Lei 15.270, que garante isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. A medida beneficia milhões de brasileiros, mas exige atenção de quem possui mais de uma fonte de renda. Quem ganha até R$5 mil passa a ter a isenção total do imposto de renda, ou seja, não tem mais o desconto no contra-cheque. Já quem recebe entre R$5 mil e R$7.350 entra na faixa do desconto progressivo, com redução no valor descontado mês a mês. Segundo o Ministério da Fazenda, 10 milhões de brasileiros terão isenção total e 5 milhões terão desconto menor. Quem tem 2 ou mais fontes de renda precisa ficar atento. Essa legislação é a legislação 15.270 de 2025 e ela vale a partir de janeiro de 2026. Ou seja, você que tem um salário de R$5 mil, você não vai mais sofrer, e você trabalha numa empresa, você não vai mais sofrer a retenção do imposto de renda ali no mês, né? E vai passar o ano inteiro recebendo aí o seu salário e lá em 2026, caso você esteja nas regras do imposto de renda, da obrigatoriedade da declaração, você fará o seu imposto de renda e não sofrerá nenhum pagamento ou retenção de imposto. Tem mais contribuinte que tem mais de uma renda. Vou dar aqui um exemplo muito prático. Trabalhamos numa empresa, numa fonte pagadora e ganhamos R$3 mil. Você está abaixo dos 5 mil, não vai sofrer retenção de imposto. Mas lá na sua pessoa física você tem um imóvel e você aluga esse imóvel por mais R$3 mil. 2 rendas, uma de aluguel de 3 mil e uma de uma fonte pagadora de 3 mil. Você faz R$6 mil por mês. Só que como são fontes separadas, você não tem a retenção do imposto. O que vai acontecer com você? Lá em 2027 você vai declarar esses 2 rendimentos que somados darão mais de R$6 mil no mês e lá o governo vai aplicar a tabela do imposto de renda e provavelmente você terá um imposto a pagar. Isso acontece porque a isenção vale na fonte de pagamento. E na hora da declaração anual, a Receita Federal soma toda a renda recebida ao longo do ano. Um conselho ou uma dica para você que as suas rendas deverão ser declaradas porque o governo traz aí uma série de formas de cruzamento e então não há como não declarar. Essa é a primeira dica para você, para que você fique contribuinte regular com a Receita Federal. E nesse momento, você deve se preparar no sentido de, você pode, na renda de aluguel, por exemplo, pagar um carnê-leão, antecipando o pagamento do imposto lá em 27.
E caso você não faça isso, realmente em 27 você vai ter esse pagamento. É uma declaração de ajuste anual. Todas as minhas rendas, aplica-se a tabela do imposto de renda. Se eu paguei a mais, eu tenho uma restituição. Se eu paguei a menos, nesse momento me apresentam um imposto a pagar. A orientação de especialistas é se organizar desde já e, em casos de dúvidas, procurar um contador. E o governo de Rondônia formalizou uma mudança importante na CAERD, que é a Companhia de Água e Esgotos de Rondônia. A companhia agora é considerada uma estatal dependente. A medida dá ao Estado mais controle, mais gastos e também mais responsabilidade sobre uma empresa endividada, que enfrenta dificuldades financeiras e opera numa região com graves problemas de saneamento básico. O decreto com os ajustes foi publicado nesta semana no Diário Oficial. O documento reconheceu a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia como estatal dependente. Para isso, uma comissão de transição foi anunciada. Ela conta com pastas de planejamento, finanças, além da Controladoria e da Procuradoria do Estado. Trata-se de uma empresa com severas dificuldades econômicas e financeiras, bastante endividada, sem condições de quitar essas dívidas e sequer com bastante dificuldade de honrar seus compromissos cotidianos aí de pagamento de conta de energia, pagamento, inclusive com problemas aí de pagamento da folha salarial, e com outros tipos de problema de pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, Antes, a CAERD era uma sociedade de economia mista. Pertencia ao Estado, mas se sustentava principalmente com receita própria. Agora, como estatal dependente, ela sai do orçamento de investimentos e passa a integrar o orçamento fiscal. Na prática, o governo pode cobrir despesas que a empresa não consegue pagar, como folha de salários, custeio e serviços de terceiros, além de garantir imunidade tributária. A principal diferença entre uma estatal dependente e uma não dependente é a questão dos aportes, O governo pode dar aportes. Quando a não dependente, ela mesma gera seus lucros, Como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tem lá, vende seus produtos, seguros, e elas não são dependentes dos cofres da União. A dependente gera praticamente só despesa e a não dependente, ela gera lucro, por algum estadual. É claro, o prejuízo vai existir, O Estado vai ficar aí com a responsabilidade de devolver a saúde financeira da CAERD, estabilizar ela. Aí sim é possível ficar atrativo para algum investidor, porque do jeito que a CAERD está, não teria como o governo lançar um edital aí de concessão, porque ninguém ia querer. Além das dificuldades e do rombo bilionário citado por especialistas, outro desafio é alcançar as metas do marco legal do saneamento básico, principalmente na Amazônia. Segundo o Instituto Trata Brasil, mais de 700 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento vão parar nos rios da região todos os dias. O fato é que há esse reconhecimento da incapacidade da CAERD em cumprir essas metas até 2033. No ano passado, houve todo um conjunto de debate, discussão, inclusive audiência pública, para o processo de concessão da CAERD. Então, a CAERD será, imagino eu, será saneada, passará por um processo de saneamento financeiro, tá certo? E, possivelmente, ela será concedida para uma empresa privada, os serviços dela, onde o patrimônio dela será utilizado por essa empresa concessionária e o Estado ficará com as despesas. Ou então, ocorrendo um saneamento rápido das finanças da CAERD, ela mesma, no futuro aí, breve, aí, poderá então voltar a atuar saneada financeiramente para cumprir essas metas do marco do saneamento básico. Mas acredito eu que o principal propósito desse reconhecimento da CAERD como empresa estatal dependente é transferir todo esse conjunto negativo de dívidas da CAERD para o governo do Estado, fazer essa concessão para que a empresa que assumir os trabalhos aí e cumprir essas metas aí, o faça da forma mais eficiente, sem ter todo esse ônus deixado então pela estatal. Ainda de acordo com o decreto, a CAERD continua com a responsabilidade temporária de pagar diretamente os funcionários, processo que será acompanhado pelo governo do Estado.
E nós procuramos tanto a CAERD quanto o governo do estado de Rondônia para comentar essa reportagem, mas ainda não obtivemos retorno. E mudando de assunto, a volta às aulas já movimenta o comércio em Ariquemes, não só em Ariquemes, mas em todo o estado de Rondônia. Quem tem filho em idade escolar sabe que essa é a época de estar à procura do material escolar, uniforme, livros e tantas outras coisas que as escolas pedem, né? E a gente vai conferir essa movimentação lá em Ariquemes com a repórter Carol Miranda, porque ela inclusive tem acompanhado a busca dos pais pelo material escolar em algumas papelarias da cidade, não é mesmo, Carol? Quero saber o que é que você encontrou, os pais procurando o material para os filhos, já aí beirando o retorno das crianças à escola. Conta pra gente como é que está a pesquisa de preços por aí. O Gadelha, e uma dica unânime de todos os papais que conversaram comigo é: não existe jeito melhor de economizar do que deixar o filho em casa. Essa é a principal dica aqui comentada pelos pais, porque as crianças elas querem aquilo que é novo, né? Todas as novidades e tendências para esse ano de 2026, temas que fazem sucesso aí com a garotada, que são os heróis, a Hello Kitty, que já é antiga, mas ainda não saiu de moda, tem também Patrulha Canina, enfim, são muitas opções, muitos temas para a criançada escolher aí e começar o início das aulas bem animada, incentivadas, né, a maior aprendizado. E a gente vai acompanhar na reportagem agora, né, que inclusive, Gadelha, a procura começou mais cedo esse ano, viu? Já teve papai e mamãe indo no finalzinho do ano passado, ali em meados de dezembro, antes das festas, adquirir o seu material escolar. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Com o fim das férias e a proximidade do início do ano letivo, o comércio já sente os reflexos do volta às aulas. Em Ariquemes, papelarias registram um aumento significativo na procura por material escolar. E neste ano, esse movimento começou mais cedo do que o habitual. Os clientes que normalmente compram com a gente, que já culturalmente compra com a gente, antecipou as compras no mês de dezembro. Então, esse fluxo ele acabou sendo diluído, né, já de dezembro até agora. E a tendência é aumentar o fluxo agora no mês de fevereiro, que o brasileiro, por uma questão natural, já deixa tudo para a última hora, né? Segundo lojistas, a divulgação antecipada das listas e a organização das famílias ajudaram a impulsionar as vendas ainda no início do período de férias. Sim, já estamos com bastante procura, fazendo bastante orçamento. O pessoal tem procurado bastante no WhatsApp, né? E está vendendo bem, graças a Deus está saindo bem. Os preços estão bons, então estamos garantindo as vendas. Além dos itens básicos exigidos pelas escolas, como cadernos, lápis, canetas e mochilas, os consumidores também buscam produtos com temas e personagens que fazem o sucesso entre crianças e adolescentes. Com certeza é do Stitch, da Hello Kitty também, Patrulha Canina, mochilas são o que mais sai, caderno inteligente. Para os pais, além de atender às exigências da escola, a principal preocupação é equilibrar a lista de materiais com o orçamento familiar. Esse também acaba sendo um dos motivos para virem as compras com antecedência. Comprar o restante do material da lista de escola da minha filha. Deixo sempre para a última hora, mas aí esse ano eu estou procurando antecipar um pouco para ficar mais tranquilo. A expectativa dos comerciantes é que o movimento siga forte até o início das aulas, impulsionando o comércio local e garantindo que estudantes de todas as idades iniciem o ano letivo preparados, com material em dia e muita vontade de aprender. Então eu espero que vocês tenham anotado a dica aí, viu? A dica fundamental para quem quer economizar esse ano no volta às aulas é deixarem os filhos em casa. Não existe outro jeito, segundo os pais. Gadelha, é importante ressaltar também, né, que o início das aulas está previsto, como falado na reportagem, agora para o início de fevereiro. Então é importante ressaltar também que os papais, mamães ou responsáveis não deixem para comprar na última hora,
Por quê? Acabam deixando para a última hora e ficam aquelas papelarias congestionadas e a compra pode acabar demorando bem mais do que esperado. Retorno contigo aí nos estúdios. Exatamente, obrigado pelas informações. E aí vem transtornos que podem ser evitados, né? As filas ficam longas e muitas vezes os pais que levam as crianças ficam irritadas e eu concordo contigo. Na maioria das vezes, eu e minha esposa, a gente tenta não levar as crianças. Mas quando a gente não tem escolha, aí tem que ficar dizendo não o tempo todo mesmo, viu? Olha só, a compra do material escolar sempre causa tumulto, tanto nas papelarias que ficam abarrotadas de clientes, né, quanto no bolso dos pais que muitas vezes precisam driblar as outras despesas do início do ano com a compra da lista exigida pelas escolas. Agora, como dar conta desse desafio sem se endividar ou equilibrar a compra do material escolar com as outras demandas da família sem comprometer o orçamento doméstico? Para nos ajudar nessa missão, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com o consultor financeiro Matheus Torrentes. Bom dia, Matheus. É a nossa primeira participação juntos aqui no Bom Dia Rondônia de 2026. Matheus, a primeira pergunta que eu faço então para você é: como é que a gente pode organizar, trabalhar melhor a organização da compra do material escolar, a forma antecipada, como a Carol Miranda estava dizendo para a gente ali na participação dela, é um bom caminho, é uma estratégia? Perfeito, Gadelha, muito bom dia. Sem sombra de dúvida, a antecipação ajuda muito a gente a reduzir o custo de aquisição desses materiais, visto que existe a sazonalidade no preço do material escolar. As papelarias de muito tempo já trabalham com essa sazonalidade, sabem que no início do ano é o período em que mais se vende caderno, mochilas e outros detalhes para essa atividade escolar, então naturalmente esse preço fica mais inflado. Porque na economia a gente estuda que a oferta é a demanda, e quando há muita demanda, esse preço tende a subir. Então o melhor dos caminhos, Gadelha, é se antecipar a esse processo de compra e já ir comprando pequenas coisas durante o mês de dezembro, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, visto que isso não é uma novidade, isso é uma rotina anual que todo ano vai acontecer. Exatamente, pelo menos os materiais básicos, aquilo que a gente já sabe que vai ser necessário, a gente pode comprar de forma antecipada antes ali do Natal, até porque muitas famílias se programam para as viagens e quando retorna das férias, fica ali tudo misturado, o retorno da viagem, o retorno, a volta à rotina, o retorno das crianças para a escola, por isso que dá nisso, né? Comprando de última hora. E aí eu te pergunto, essas compras de última hora, até que ponto elas podem comprometer também o orçamento? Essa coisa que não é muito bem organizada. Perfeito, Gadelha. Neste momento, somado a toda a rotina de início do ano que temos, como os impostos, outras anuidades que tem a se pagar, matrícula, rematrícula e caderno, a gente acaba se deparando com algumas famílias que tomam a decisão errada de comprar tudo no cartão de crédito desse material escolar, às vezes comprar em última hora, sem um planejamento prévio e depois ver o que acontece nesse parcelado de 10 vezes aí. O que acontece na prática, Gadelha, é que quando chegar lá em outubro, no aniversário das crianças, no dia das crianças, os pais ainda vão estar pagando a borracha escolar. Então tem que se tomar muito cuidado para não se cair na armadilha de comprar tudo de uma vez e parcelar, e a armadilha também de não se planejar no que vai ser comprado. Muitas vezes, quando se vai olhar material escolar, os pais olham aquela capa mais bonita, ou as crianças olham a capa mais bonita e os pais olham aquela capa mais em conta, que vale a pena. Então vale a pena desenhar uma atividade doméstica para isso ser uma coisa conjunta. Exatamente, e aí eu emendo aí nessa compra conjunta, muitas vezes eu te pergunto também, né, os pais que se juntam para fazer as compras coletivas, mas nem sempre a compra, o parcelado no cartão de crédito vai ser a melhor estratégia. Isso depende também muito da quantidade de filhos que uma família tiver, às vezes um pode ficar mais fácil, mas é bom colocar isso aí na ponta do lápis. Totalmente. Vale a pena a gente pensar em compras coletivas como uma oportunidade de reduzir o custo das coisas. Imagina uma família que tem lá um casal de filhos e aí tem mais amigos que eles já têm filhos na mesma idade escolar ou tão em idade que dá para comprar esse material escolar. Vale a pena juntar todos e comprar vários cadernos juntos, porque habitualmente por uma compra maior, de maior volume, há um desconto maior a ser ofertado. E também é uma forma diferente de pagamento, um parcelamento, pode ser dado uma entrada que melhora esse preço. Essa hipótese é válida e deve ser considerada assim. O que não se deve considerar é fazer compras de coisas de pequeníssimo valor de forma coletiva.
porque às vezes essas pequenas compras vão só gerar parcelamentos que vão atrapalhar outros contextos. Então, material escolar de pequeno valor, lápis, borracha, lapiseira, opte por fazer uma compra à vista, pagamento em uma única vez. Já as de maiores preços, como mochila, uniforme, vale a pena a gente tentar parcelar isso no orçamento. Agora, Matheus, a pesquisa de preços, né? Até que ponto vale a pena gastar um pouco mais de tempo para a gente pechinchar entre as papelarias, pensando em economizar, claro, né? Olhando para o olhar da economia, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você investir no WhatsApp, ali, descobrindo telefones de papelaria, cotando preço, cotando lista de material escolar e ligando inclusive em outras cidades para ver se vale a pena comparar o preço de uma cidade com a outra, eu recomendo, porque isso pode significar uma economia interessante de mais de 15% na compra desse material de crédito. Então vale a pena se empechinchar, procurar e inclusive não se deslocar, fazer ligações para as papelarias se possível para cotar isso antes de chegar lá. Outra coisa também que a gente observa muito, as compras pela internet. E a gente sabe que a gente está falando aí de uma diferença significativa de preços, né? Como que a gente pode equilibrar isso também? Porque tem o risco também da compra pela internet, né, Matheus? Tem o risco, Gadelha, de comprar a coisa pela internet e chegar a coisa errada, ou não chegar a tempo, né? Essa compra planejada pela internet, eu recomendo que ela seja feita com bastante antecedência. Vide, por exemplo, dezembro, vide, por exemplo, o mês anterior, para a gente poder fazer uma compra consciente e de grande volume, justamente para não comprar pequenos itens de baixo valor, que você poderia comprar aqui, às vezes com desconto, às vezes no grupo coletivo, e comprar sim as coisas mais caras desse material escolar, como mochila e cadernos, justamente na internet, se for essa possibilidade. E aí vale a pena retomar aquele tópico anterior de comparar o preço que está sendo praticado na sua cidade com o preço que você está vendo na internet. Mas há de se preocupar com o lapso de tempo para essa entrega. Agora, no início do ano, todo mundo está na busca desse material escolar e isso pode acarretar algum atraso nessas entregas. Matheus, para encerrar a nossa coluna desta sexta-feira aqui no Bom Dia Rondônia, qual é o teu recado, a tua mensagem, então, para as famílias, para os pais, os responsáveis, né, para equilibrar as contas, colocando em dia e, de repente, já não iniciar 2026 endividado por conta da compra do material escolar, que, assim como outras despesas, já é alguma coisa que quem tem filho sabe, todo começo de ano a gente vai ter que arcar com essas despesas, né? Corretíssimo, Gadelha. A minha dica como profissional da economia, como consultor financeiro, é papel e caneta, planilha ou aplicativo serão seus aliados no ano de 2026, para que você não se endivide ou não deixe com que esse processo de janeiro, fevereiro de pagar impostos, pagar material, pagar uniforme escolar, seja um transtorno para ser carregado pelo próximo semestre ali, para você terminar de resolver isso em julho. Vale a pena com que você se planeje, se antecipe e mesmo que não dê conta de comprar, tenha anotado as coisas que você gostaria de comprar, porque isso facilita o processo de decisão da compra e evite que você faça compras por impulso, que vão ser as compras mais caras agora no início do ano. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que você aí de casa também pode sugerir temas aqui para a coluna do Matheus Torrente, nosso consultor financeiro, que brilhantemente está toda sexta-feira de forma muito didática, descomplicando aquilo que muitas vezes é complicado na nossa vida, né? Educação financeira, gente. O nosso contato, nosso WhatsApp é o 99910-2626, 99910-2626. Mande a sua sugestão de tema por lá. Matheus, obrigado. Bom fim de semana para você. Obrigado, Gadelha. Até semana que vem. A gente segue aqui com o Bom Dia Rondônia. Agora são 6h41, uma excelente sexta-feira para você que está chegando agora. A nossa companhia, a gente vai falar agora da cobrança do pedágio na BR-364, que começou nesta semana e já está gerando preocupação no setor produtivo. Empresários temem o aumento do custo do frete e possíveis reflexos no preço final dos produtos. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Davi Matos, que traz mais informações sobre esse impacto logístico da cobrança do pedágio ao longo da rodovia. A gente lembra, começou esta semana, segunda-feira, aqui em Rondônia, a cobrança do pedágio, e a gente tem agora a voz do setor produtivo falando sobre esse impacto na logística e tudo mais, né, Davi? Realmente, essa cobrança ela começou a valer, como você bem informou,
no último dia 12 de janeiro e já está gerando grandes debates, principalmente por esse setor logístico. E para falar melhor sobre esse assunto, quais os impactos que isso pode trazer para essa questão também do frete, a gente vai conversar ao vivo agora, nesse exato momento, com o Vanderlei Oriani, que é presidente da Associação Comercial aqui de Rondônia. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu já quero que o senhor comece explicando para quem está em casa quais as vantagens, quais as desvantagens dessa cobrança. Olha, nós não somos contra o pedágio, nós não somos contra a privatização, nós não somos contra nada disso. Na realidade, o que nós precisamos observar é o seguinte: a empresa, quando venceu esse consórcio que venceu a duplicação, a privatização da BR-364, eles devem ter feito um estudo. E eu fiquei surpreso em ver na imprensa eles alegando que o fluxo é pequeno. Por isso o motivo dessas cobranças tão altas. Então isso traz para a gente um impacto negativo, porque nós vamos ter, no final das contas, um aumento, seja no transporte rural, seja no agronegócio, seja para a transportadora, e no final das contas quem vai pagar essa conta é o consumidor. Não tenha dúvida disso, vai chegar na prateleira do supermercado, vai chegar em todos os setores da sociedade esse aumento, porque a partir do momento que você começar a pagar dia 12 você já começa a pagar o pedágio, que pode chegar até R$35. Eu acho que isso está realmente fora da realidade do nosso estado. Então a gente pode dizer que o consumidor é o principal afetado com essa relação da cobrança do pedágio. Com certeza, o usuário, o consumidor é a pessoa que mais vai sofrer com isso, porque vai ter impacto direto nas prateleiras do supermercado e outros bens de consumo. E aí a gente também fala de uma questão de frete. Essa questão do frete acaba sendo também afetado, porque é uma rota que é feita diariamente, né, por esses locais. Sim, você pegar hoje, por exemplo, vamos citar como exemplo aqui, uma carreta de Vilhena a Porto Velho, de Porto Velho a Vilhena, ela vai girar em um custo em torno de R$1.000 a R$1.300. Um carro, praticamente R$140. Então isso traz preocupação, isso traz muita preocupação para a gente, porque deveria ter sido feita uma análise mais aprofundada com relação às questões de custo, porque nós vamos pagar um benefício que vai chegar para a gente para o futuro, e já começamos a pagar agora. Isso é uma coisa também que precisa ser analisado. Já foi feito, mas deveria ter sido analisado lá quando a nossa bancada federal poderia ter analisado essas questões. Por exemplo, nós vamos pagar por investimento vindo daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Isso é inadmissível. Então essa é a sua análise em relação a essa cobrança? Olha, eu vejo que nós precisamos cobrar. Não vai mudar? Não vai mudar, mas vamos cobrar para que realmente seja feita alguma coisa. Nós não podemos ficar com este custo abusivo hoje para o usuário da 364. E o que o senhor pode falar sobre a pesquisa que saiu beneficiando os empresários? Olha, na pesquisa não saiu beneficiando o empresário, não, muito pelo contrário. Hoje o setor produtivo, hoje as transportadoras estão arcando com esse custo a mais para poder transitar na BR-364. Muito obrigado pelas informações aqui no nosso jornal. E é isso, as informações foram repassadas aqui e essa cobrança, né, começou a valer no dia 12 de janeiro. E aí, como a gente trouxe aqui no jornal, já está trazendo grandes debates em relação a essa cobrança. Por enquanto, essas são as informações e eu volto contigo aí no estúdio. Davi, você está me ouvindo bem? Davi, você me ouve? Sim. Muito bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o entrevistado, Davi. Você repassa para ele, por gentileza. Eu gostaria de saber se no posicionamento, na visão dele, faltou o diálogo com o setor produtivo. É inegável que os benefícios para a questão da segurança da rodovia, por exemplo, isso é indiscutível.
mas na análise dele, representando o setor produtivo, ele acredita que faltou o diálogo com o setor produtivo justamente para colocar na ponta da mesa todas essas questões e as pessoas, o setor produtivo, participar mais das decisões? Perfeito. O nosso apresentador está perguntando se, na sua opinião, né, como especialista, faltou diálogo entre as partes com o setor produtivo, também voltado para essa questão da segurança, faltou esse diálogo para esse público? Olha, lá no início desse debate foi cobrado-se muita audiência pública para debater realmente com o setor produtivo, com a sociedade de modo em geral, essa questão do pedágio e da privatização da BR-364. Eles alegaram que fizeram várias audiências, mas isso foi até contestado por parte das entidades de classe, porque ninguém foi convidado para participar dessas audiências públicas. Então, isso traz uma preocupação para a gente, porque pode ter sido feito a toque de caixa para ser aprovado e trazer benefício para alguém. Então era algo que deveria ser estudado com mais praticidade. Com certeza, isso não é um brinquedinho qualquer, é uma privatização de uma BR que vai durar uma concessão de 30 anos. Então nós deveríamos ter a sociedade participada, as entidades de classe, a bancada, mais ênfase para trazer resultados que possa realmente minimizar esse impacto que está sendo causado hoje. Perfeito, muito obrigado novamente. E é isso, Gadelha, eu volto contigo. Muito obrigado, Davi, pelos esclarecimentos e o nosso agradecimento também aqui ao entrevistado por estar com a gente no Bom Dia Rondônia. A gente segue aqui, são 6h49 agora. Microempreendedores individuais precisam ficar atentos ao prazo para o reenquadramento do MEI em 2026. O pedido de regularização termina em janeiro e quem não resolver as pendências pode ter complicações futuras. Para falar sobre o tema, a gente conversa via internet com o advogado trabalhista e previdenciário Sandro Vieira, direto de Vilhena. Gente, está aqui com o Sandro, já participando com a gente do Bom Dia Rondônia. Sandro, bom dia para você. Desde já, muito obrigado por trazer essas informações aqui, especialmente para o público rondoniense. Eu gostaria de perguntar ao senhor o que é que muda na prática, né, na vida do microempreendedor, quando ele é desenquadrado do meio do microempreendedor individual. Bom dia, José Gadelha, bom dia a todos e todas que nos assistem. Então, o que muda são dois pontos principais. O custo, né, e a insegurança jurídica para o microempreendedor individual. Então, ele sai de um regime tributário simples e barato, né, o mais barato do Brasil atualmente, e passa aí para um regime jurídico de microempresa. Né? Esses casos ocorrem quando o microempreendedor individual ele ultrapassa, né, o rendimento anual permitido pelo MEI, que é R$ 81 mil. Então, ele vai ter uma carga tributária muito maior, vai mudar esse regime de cobrança, né, de tributo, a questão fiscal também muda. Então, logo ele vai ter que contratar contador e ter muito mais gastos com tributos. Então, a gente está falando aqui da importância da regularização para ele garantir os próprios direitos previdenciários dele e evitar prejuízos significativos aí na sua rotina, nos seus negócios, né? Isso, Gadelha. Um dos principais benefícios tributários do MEI é a questão previdenciária. O MEI, só para fazer um contexto, ele foi criado pela lei complementar em 2008 e veio para beneficiar principalmente trabalhadores informais, né, para que eles fossem incluídos em um regime tributário. Né, e o principal contexto, né, da criação do MEI foi trazer esses trabalhadores informais, autônomos, principalmente para a questão previdenciária. Importante lembrar, Gadelha, que o MEI ele contribui com apenas 5%, né, uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Então, é muito menor do que a própria alíquota previdenciária para a contribuição, por exemplo, no contribuinte individual, que ela varia de 11% a 20%. Então, 5% desse valor que o MEI está contribuindo mensalmente em cima do salário mínimo,
hoje, né, é uma faixa de um pouco mais de R$81, né, mais de 90% desse valor está indo para a sua previdência social, R$1 desse valor é a título de ICMS e R$6 é a título de ISS. Então, a gente gostaria de te perguntar, então, diante de tudo isso, quais são os erros mais comuns, Sandro, que fazem o MEI ser desenquadrado, né? Ele perder esse enquadramento. E muitas vezes isso acontece, é possível até que ele nem perceba que está sendo desenquadrado. Como chegar a esse ponto? Então, Gadelha, primeiro, os erros mais comuns dos MEIs. O primeiro ponto principal é, às vezes eles pensam que até é uma coisa boa, ou até quem está de fora pensa que é algo bom, que é superar o faturamento anual. Muitas vezes o MEI, ele mistura as contas, né? Ele oferece o seu CNPJ para uma questão pessoal, por exemplo, né? E acaba influenciando nesse rendimento. Então, quando ultrapassa esse rendimento, o MEI tem que ficar atento, porque ele vai passar para um próximo estágio tributário. A Receita Federal Brasileira já vai enquadrar como microempresa. Então, o principal ponto é cuidar do faturamento. Ultrapassou esse faturamento, procure um contador, procure instituições que dão esse amparo, como o SEBRAE, né, ou advogados, ou núcleos de práticas contábeis ou jurídicas de faculdade, para poder fazer essa verificação. O MEI também pode estar verificando no portal do Simples Nacional, né, na aba optante, para ver se ele está enquadrado. E lá vai estar falando o motivo, se é o aumento do faturamento, se ele faltou também, que é o segundo ponto, entregar a declaração anual, né, das suas atividades e rendimentos, ou até deixar de pagar corretamente. Né? Vai acumulando dívidas, né, essas dívidas geram multas, então ele também não passa para o próximo estágio, que é o microempresário. Na verdade, deixa de ser o microempreendedor individual. Então são esses 3 pontos: o faturamento, a entrega de declaração ou o atraso das parcelas. E qual é a sua recomendação, então, como especialista, Sandro, exatamente para esse MEI que faz parte desse perfil, né? Mas que está com documentos atrasados, com dívidas e muitas vezes beirando uma bola de neve? Qual é a recomendação que você dá? Como ele pode iniciar essa regularização aí de forma prática, sem perder o seu direito e continuar desenvolvendo a sua atividade? Então, Gadelha, ele deve ou entrar no portal do Simples Nacional, através do site, e verificar. É importante trazer que, se o MEI está com débitos, não se preocupe, né, não se desespere, porque a Receita Federal parcela esses débitos. E você pode continuar trabalhando, né, emitindo nota fiscal, vendendo para o governo, enfim, você vai estar dentro desse regime tributário. Ou procurando contadores, procurando o SEBRAE, né, para analisar. Como eu disse anteriormente, se o faturamento ultrapassou, não porque o negócio está tendo, né, um lucro maior, mas sim por conta de um erro de nota, um erro de lançamento, procure um contador, procure o SEBRAE ou procure um advogado para regularizar essa situação. Né? E só reiterando, o prazo final é dia 30 de janeiro. Todo dia 30 de janeiro de todo ano é esse prazo para regularizar o enquadramento. Se o MEI não procurar regularizar até essa data, ele vai pagar durante esse ano uma alíquota maior e vai conseguir regularizar apenas em 30 de janeiro de 2027. Então, MEI, coloque no celular, ou marque no calendário, ou também já deixe o aplicativo salvo, todo dia 20 pagar sua DAS. Procure estar diretamente no SEBRAE, participando também de todos os cursos e formações que o SEBRAE oferece. E também atento na internet, no próprio portal do Simples Nacional, né, para ver as informações e procurar regularizar. Então, até dia 30, tem que regularizar, então procure imediatamente, não é o fim do mundo, procure imediatamente um profissional, ou entra no portal do Simples Nacional, e procure sempre pagar direitinho sua DAS e estar conferindo seus rendimentos. Só para a gente encerrar aqui a entrevista, e já te agradeço muito por esses esclarecimentos, Sandro, a gente tem a informação de que aumentou a contribuição mensal do MEI para 2026. O que é que você pode nos informar sobre isso? Bom, Gadelha, a contribuição do MEI, a alíquota, ela é baseada no salário mínimo.
ela é uma alíquota de 5% do salário mínimo. Então, agora em janeiro, nós tivemos, né, o reajuste e o aumento do salário mínimo. Então, em cima desse reajuste e desse aumento, nós temos uma alíquota hoje de R$ 81,05. Então, todo ano, em janeiro, essa alíquota ela vai ter esse reajuste, né? Não é um aumento ao bel prazer, né? Tem a Lei Complementar de 2008, ela estabelece, né, essa condição. Então, esse ano, aumenta-se a alíquota, né, mas também aumenta a contribuição para a Previdência. É algo de praxe. Todo ano vai ter esse aumento de acordo com o aumento do salário mínimo. Muito obrigado. A gente conversou aqui com o advogado trabalhista Sandro Vieira, que conversa com a gente ao vivo pela internet, direto de Vilhena. Muito obrigado por sua participação com a gente. Ótima sexta, bom fim de semana. Até uma próxima oportunidade, Sandro. Obrigado. Bom final de semana para todos. Ok, a gente segue aqui com o Bom Dia Rondônia. Agora são 6h58. Olha, o fim do contrato de uma empresa terceirizada que presta serviços ao Hospital Regional de Cacoal gerou atrasos e remanejamento de cirurgias. O Hospital Regional de Cacoal é responsável pelo atendimento da Macro-Região 2, que atende cerca de 34 municípios. Por isso, o fluxo de pacientes e cirurgias é grande. Com o encerramento das atividades da empresa terceirizada que prestava serviços de anestesia, houve uma insatisfação por parte dos pacientes e familiares que aguardavam por cirurgias e atendimentos ambulatoriais. Nossa equipe esteve no hospital em busca de respostas a essa preocupação. Tudo normalizado, ficamos 3 dias apenas, porém as cirurgias de urgência e emergência, tínhamos anestesista para esse suporte. Apenas ficou suspenso nesses dias as cirurgias eletivas, porém já foram retomadas desde quinta-feira, né, cirurgias ortopédicas e as demais cirurgias. Com certeza, a gente atende aqui toda a Macro-Região 2, cerca de 34 municípios, e necessitamos cerca de 3 a 4 anestesistas todos os dias. Então, hoje estamos com 4 salas operando, né, atuante com esses 4 anestesistas e várias especialidades cirúrgicas operando. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota informando que em nenhum momento ficou sem anestesista nos centros cirúrgicos do Hospital Regional de Cacoal. Entretanto, reconheceu que houve a redução de profissionais neste setor. De acordo com a Secretaria, já está em andamento a contratação do profissional anestesista, garantindo a plena retomada das atividades no centro cirúrgico. Informou ainda que as cirurgias de urgência e emergência foram mantidas normalmente em todo o período. E Ariquemes deu um novo passo na área da segurança pública com a inauguração de um sistema inteligente de monitoramento. Ao todo, 163 câmeras passam a acompanhar a movimentação em diferentes pontos da cidade em tempo real, reforçando a prevenção e o apoio às forças de segurança. Com o projeto Cidades Inteligentes, Ariquemes passa a ser mais vigiada, com câmeras de vídeo monitoramento de alta precisão em pontos estratégicos da cidade. Esse formato já funciona desde novembro do ano passado. As 163 câmeras estão conectadas à central da Guarda Municipal para aumentar a segurança, permitindo monitoramento em tempo real, identificação de veículos e agilidade nas ocorrências. Investimento importante para transformar Ariquemes em uma cidade mais moderna e segura, com tecnologia a serviço da população e integração com as forças de segurança. O projeto de modernização urbana foi fundado pelo senador Confúcio Moura, do MDB, com emenda parlamentar de mais de 22 milhões de reais e desenvolvido pelo IFRO. O sistema permite o acompanhamento em tempo real de vias urbanas e rodovias, auxiliando as forças policiais na prevenção e repressão de crimes e contribui para a segurança da comunidade. A gente vai para o nosso primeiro intervalo desta sexta-feira aqui no Bom Dia Rondônia. Confere o relógio, 7h02. A seguir, a Casa do Papai Noel encerra a programação do período natalino lá em Ji-Paraná. Foram 40 dias de funcionamento com visitação diária de famílias e turistas.
E ainda o alistamento militar obrigatório segue aberto em todo o país para os jovens que completam 18 anos em 2026. E você confere agora imagens ao vivo de Ariquemes. Estamos na Praça da Vitória. Neste momento, 26 graus na cidade. O Bom Dia Rondônia volta em instantes, não sai daí não. Domingo, do mar para a neve. Como o brasileiro Noah Betônico se aventurou no snowboard. E essa escolha veio quando ele era ainda bem pequenininho, criança, com o apoio de toda a família. E no Tocantins, Fernanda Garay divide a quadra e experiências com uma escola de vôlei indígena. Aqui é onde nós nos sentimos especiais, sabe? Aqui não tem limitação de vontade de jogar. Domingo, no Esporte Espetacular. Parcele que vale mais. A Volkswagen preparou ofertas exclusivas para você começar o ano de carro zero. Vem pra Carevel Veículos e aproveite esta chance. Volkswagen. O famoso Encontro das Águas do Rio Negro e Solimões é o principal ponto turístico de Manaus. Mas esse fenômeno natural não acontece só nessa região do Amazonas. Da orla de Santarém, no Pará, é possível ver o encontro dos rios Tapajós e Amazonas. No interior do Amazonas, o Lago Tefé vai de encontro com o Rio Solimões. Ao sul do Amazonas também acontece o encontro do Rio Ipixuna com o Rio Purus. E o Rio Acre com o Rio Purus finalizam a lista desses grandes encontros. Para saber mais curiosidades, acesse portalamazônia.com. Eu crio meu futuro com o SESI, a maior rede privada de educação básica do país. Sabe por quê? Porque aqui tem uma educação focada na cultura maker. A gente aprende praticando. No SESI, integramos tecnologia e robótica para promover uma aprendizagem inovadora que te prepara para o futuro. E somos campeões internacionais de robótica. Desenvolva seu potencial com o SESI e crie o futuro que quiser. Matrículas e portas abertas. Vem para o SESI. Encontre o SESI mais próximo de você. Para ele, rever a família nem sempre é um prazer. O bom filho a casa torna. Hoje, na sessão da tarde. Bom dia, Rondônia, de volta. Agora são 7h05. Excelente sexta para você que chega agora à nossa companhia. O alistamento militar obrigatório segue aberto em todo o país. Jovens que completam 18 anos encaram uma etapa decisiva que mistura expectativa, sonho e também obrigação. Jovens que completam 18 anos aguardam atendimento para cumprir uma obrigação prevista em lei. O alistamento militar, que para muitos representa bem mais do que isso. É um passo importante na construção do futuro desses jovens. Entre os que aguardam, histórias diferentes se cruzam. Alguns conciliam o trabalho e o estudo, como é o caso do Kalel. Eu sonho bastante em entrar no Exército porque eu acho que é uma oportunidade única para os jovens em questão de crescimento pessoal e etc. Vai muito da pessoa, tem vários jovens que querem se alistar, querem servir e várias pessoas que não, é mais uma questão de gosto. Mas eu torci bastante para que eu fosse escolhido e convocado. Outros estão dando os primeiros passos na vida adulta. Para uma parte deles, o serviço militar é visto como uma oportunidade de aprendizado e disciplina. Jovens que sonham desde criança e veem o serviço militar como o futuro e o incentivo para outros jovens. Meu grande sonho sempre foi servir, o Exército. Eu acho que um dos primeiros batalhões que eu sempre tive a oportunidade, se eu tiver de entrar, eu acho que eu vou ser um ótimo soldado. Isso, o Exército, além de te ensinar e te capacitar, ele te ensina bastante sobre honra e honestidade, Eu acho que são um dos principais fatores de um jovem de hoje em dia que estão precisando. Há também quem espere pela dispensa, mas entende que o alistamento é obrigatório e que deixar de cumprir o prazo pode trazer consequências. Quem não faz o alistamento dentro do prazo fica em débito com o serviço militar obrigatório. Então, a partir de 19 anos até os 45 anos, o cidadão fica com alguns impedimentos.
e ele não pode tirar passaporte, mesmo que seja para visitar um parente, uma oferta de trabalho, ou às vezes uma faculdade no exterior, que a gente vê muito isso aí acontecer. Não pode contratar com o governo federal, não pode fazer uma matrícula num estabelecimento de ensino. Então tudo isso aí e mais algumas coisas ainda impede esse jovem de ter a sua vida militar tudo em dia. A apresentação marca um momento de transição na vida desses jovens. Entre sonhos, incertezas e responsabilidades, estar em dia com a obrigação evita os problemas futuros e pode para alguns abrir caminhos que começam a ser sonhado ainda na infância. Mas o meu irmão, ele que me aconselhou, vai lá, vai ser interessante. Daí com base nisso eu quis me alistar e servir. Eu tinha pensado, mas como eu me inspirei bastante nele, ele que foi meu, assim, que me inspirou nisso. E a Casa do Papai Noel encerra a programação do período natalino em Ji-Paraná. Foram 40 dias de funcionamento com visitação todos os dias e famílias e turistas prestigiando esse espaço. O espaço, que é o único permanente do estado de Rondônia, fecha temporariamente para passar por melhorias na estrutura e na parte elétrica. A Casa do Papai Noel funciona até este domingo, dia 18, sempre das 6 às 10 da noite, aqui no centro de Ji-Paraná. Esses são os últimos dias para quem ainda não visitou o espaço e ao todo foram 40 dias de funcionamento, com abertura diária durante esse período. A casa recebeu famílias da cidade e também visitantes de outros municípios, movimentando o centro da cidade e fortalecendo o calendário natalino. Além de ser um dos principais atrativos do período, a Casa do Papai Noel tem um diferencial importante. É a única casa permanente do estado de Rondônia, o que faz do espaço uma referência regional. A Fundação Cultural encerra aí o período natalino, da abertura da Casa do Papai Noel. Foram 40 dias de funcionamento, todos os dias, de segunda a segunda. Então, espero que a população tenha gostado. E já estamos trabalhando, juntamente com o nosso prefeito Afonso Cândido, no projeto 2026. Então, teremos novidades nesse ano de 2026, porque o Natal são 12 meses. A gente encerra, mas já encerra a programação da casa, mas já trabalhando no projeto desse ano de 2026. Até domingo, dia 18. Nós estamos encerrando 40 dias de abertura da Casa do Papai Noel, agradecendo a todas as famílias que estiveram presentes e convidando as que ainda não vieram para aproveitar. Das 18 às 22, a Casa do Papai Noel fica aqui no centro de Ji-Paraná. Se você é das cidades vizinhas não viu, está linda. Lembrando que é a única casa permanente do estado de Rondônia. Então, vale a pena vir, olhar toda a decoração, fazer imagens para a família e perpetuar esse momento, em família. Após o encerramento das visitas no dia 18, a Casa do Papai Noel vai fechar temporariamente para passar por melhorias. Estão previstas intervenções na parte elétrica e na estrutura do imóvel, que não recebia uma reforma completa há mais de 6 anos. O balanço deste ano é positivo. Em alguns dias, a casa chegou a receber mais de 500 visitantes, o que reforça a importância do local para o turismo e para a economia de Ji-Paraná. E a expectativa já se volta para o final de 2026. O novo projeto prevê um período maior de funcionamento, abertura mais cedo e um desfile de chegada do Papai Noel ainda maior, com mais personagens e apresentações culturais. Enquanto isso, a decoração natalina da cidade já começa a ser retirada. E a Fundação Cultural segue no planejamento de novos pontos decorativos para a próxima edição. Um ciclo que se encerra, mas que já começa a ser construído para o próximo Natal. Em Cacoal, feirantes aguardam a reinauguração do Feirão do Produtor Rural. A agricultura forte de Cacoal representa um dos pilares essenciais da economia do município e do estado de Rondônia. É responsável por gerar emprego e renda para milhares de famílias rurais. O setor, juntamente com a pecuária, comércio e serviços, forma a base econômica sólida e diversificada de Cacoal. O município se destaca e muitos produtores rurais foram premiados na produção e qualidade de café da variedade Robustas Amazônicos.
Na produção de cacau não é diferente. Tivemos vencedores em um concurso que premiou a boa produtividade da amêndoa. A produção local, muitas vezes oriunda da agricultura familiar, é fundamental para o abastecimento de feiras livres e mercados locais, além de contribuir para programas de merenda escolar. Da lavoura para a cidade. É aqui no Feirão do Produtor, que fica próximo à marginal da BR-364, que grande parte da produtividade agrícola é comercializada. Mas o local não está em funcionamento já há alguns dias, devido às obras de ampliação e reforma do espaço. E muitos feirantes tiveram que improvisar as vendas de seus produtos em outros pontos da cidade. Muitos aguardam com ansiedade o retorno dos trabalhos no Feirão do Produtor, como a dona Laura, que mantém o sustento da família com a fabricação de pães e biscoitos. Eu trabalho com massa, trabalho com produtos artesanal, pão, biscoito, caseiro. Eu trabalho com mais de 40 qualidades de biscoito. Seria melhor, né? Todas as feiras é boa, mas o feirão é excelente, né? Para a classe produtiva, um novo espaço no Feirão do Produtor Rural vai trazer, além de comodidade, conforto e segurança para os produtores rurais, principalmente nesse período do ano, onde as chuvas são constantes. Com certeza, é muito bom, porque a gente não fica se preocupando, nem hoje, pelo dia de hoje, chovendo aí, os barraqueiros aqui já estão tudo assustados, porque não, né, na chuva é muito difícil. E lá é um lugar muito ideal. A obra vai custar ao município mais de R$ 908 mil e tem o prazo de execução de 120 dias. Para o prefeito em exercício, Tony Pablo de Castro, as obras vão favorecer não somente os feirantes, mas também o próprio consumidor, que frequentemente visita o local. Uma nova praça de alimentação será construída, terá ampliação de barracas e banheiros, além de serviços de drenagem dentro das estruturas. A previsão aí é aquele que está no contrato, mas nós estamos cobrando. Essa cobrança da população é uma cobrança também, uma preocupação dos feirantes, dos artesãos e daqueles também que trabalham com a comida. A nossa feira aqui vai ter, como eu falei, uma praça de alimentação. Nós estamos insistindo para que aquele que foi contratado para executar essas obras possa estar fazendo com qualidade, mas o mais rápido possível. Vamos para mais um intervalo aqui no Bom Dia Rondônia. No próximo bloco, você confere os destaques esportivos na participação da Malu Guastalla. E você confere imagens ao vivo da Avenida Jorge Teixeira, aqui na capital, neste momento, fazendo 26 graus em Porto Velho. O intervalo é rapidinho, minha gente, 7h15, a gente volta já. Sábado é dia de cuidar de você. Sábado na RD Pharma. Hidratante facial Dermon Vitamina C 50 gramas por apenas R$ 19,99. Reparador de pontas Ilus 100 ml por apenas R$ 16,99. Desodorante Dove Aerosol 150 ml por apenas R$ 12,99 cada. Absorvente íntimos tripla proteção 8 unidades por apenas R$ 4,99 cada. Compre na loja ou pelo WhatsApp. RD Pharma, promovendo saúde e bem-estar. Se ela é humilhada, difamada ou caluniada, a violência é moral. Violência psicológica é o soco na mesa, o grito que dá medo ou o uso de palavras que mexem com o emocional dela. E a violência física? São os tapas, empurrões ou qualquer manifestação agressiva imposta contra o corpo da mulher. Fique atento aos sinais. Denuncie 180. As aulas e no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. Arroz Saltim Tipo 5 quilos, 14,38. Carne bovina Frigon capa de filé a vácuo, linha tradicional, 26,80 ao quilo. Batata monalesa, 2,98 quilo. Carne bovina Frigon costela ripa, 15,69 ao quilo. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml, 7,19. Só até segunda para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. É na volta às aulas Irmãos Gonçalves. O que tem no cardápio da famosa Pérola do Tapajós? O partiu tá em Santarém, no Pará. Voo que sai do Pará. Se tu não tiver um isoporzinho ali pra levar um camarão, um açaí, um negocinho, tu não fez nada. Tem mercado de peixe, cerâmica, ervas, cheiros e pratos que transformam essa experiência em um show à parte. Por que eu demorei tanto tempo pra comer a raia? O partiu é amanhã, aqui na Rede Amazônica.
Bom dia, Rondônia de volta, 7h17. Estou na companhia da Malu Guastalla para a gente sextar com os destaques esportivos também, né, Malu? Bom dia. Exatamente, Gadelha. Bom dia para você que está aí sexta-feira, né? Esse fim de semana, gente, começa o Campeonato Rondoniense. É amanhã, a contagem regressiva já está chegando ao fim. Sextou e vamos conhecer um pouco mais sobre os clubes que entraram na briga pelo título. O futebol de Rondônia está de volta. No próximo sábado, a bola rola para mais uma edição do Campeonato Rondoniense. Ao todo, 7 clubes entram na disputa pelo título estadual, cada um com sua realidade, seus desafios e um mesmo objetivo: levantar a taça e garantir um calendário nacional. Uma boa equipe para poder encantar o nosso torcedor, para que cada vez mais fique mais forte, se solidifique mais como clube. Tem time que aposta na manutenção da base. O Genos hoje é patrimônio do nosso estado. Com certeza, excelentes jogos e buscar essa classificação. Já outros times chegam com cara nova, elenco reformulado e a expectativa de surpreender logo na largada. E a gente vem com uma boa equipe, uma equipe bem renovada, com foco total em chegar nas cabeças. E tem também quem entra em campo com a responsabilidade de defender uma história recente de conquistas. O atual campeão estadual começa a competição com um objetivo claro: buscar o tetracampeonato consecutivo. Uma marca que coloca ainda mais pressão e expectativa sobre a temporada. A gente tem as nossas metas e ser hexacampeão é uma das metas primordiais. E é uma competição que nos dá, né, a oportunidade no ano seguinte de jogar as competições nacionais, né? É aqui no estádio Aloísio Ferreira que a maior parte dessa história vai ser contada. Palco de decisões e clássicos. Mas fora das 4 linhas, o campeonato rondoniense vai além do estádio. Com a mesma vontade de ganhar, os 7 clubes garantem uma boa disputa do início ao fim. Nós teremos um elenco para esse ano, temos, né? Bem experiente. Nós apostamos em experiência. Ao longo da competição, o torcedor vai acompanhar clássicos, reencontros e a luta, rodada a rodada, pela liderança. O grande objetivo que é retornar o Ji-Paraná aos tempos de glórias, aos tempos de conquista. Então a conquista do Campeonato Rondoniense é extremamente importante. O União Cacoalense também participa da competição e se prepara após ser o único representante do estado na Copinha. Com a bola no chão e a arquibancada na expectativa, o Campeonato Rondoniense começa no próximo sábado. É o futebol do estado de Rondônia em cena, mais uma vez para toda a Amazônia. Que bacana, né? A gente acompanhar esses 7 times, ver de perto, conversar com os técnicos. E aí a gente já tem um pouco... A expectativa aumenta, né? Ainda mais para essa estreia que é amanhã. E um dos principais nomes é o Porto Velho, atual campeão do Campeonato Rondoniense. E o Digão, que é um dos principais nomes do Porto Velho, passou por uma cirurgia, mas já se declara preparado para o início da competição. Vamos acompanhar. Hoje nós viemos acompanhar o treino do Porto Velho, que estreia já no próximo dia 17 contra o Rondoniense. E por isso nós viemos acompanhar esse treino, a preparação, tudo que está envolvendo, né, para acompanhar e começar essa temporada. Estamos aqui com o goleiro Digão, que é um grande nome, né, do Porto Velho, e a gente vai conversar com ele agora. Eu gostaria de saber, Digão, como é que tá a preparação aqui, né, do Gazinho Porto Velho? Oi, boa tarde. A preparação está muito boa, muito intensa, junto com a comissão, está dando todo o suporte para a gente, o clube. Assim, a gente começou bastante cedo, né? E essa preparação começou desde casa já, quando o pessoal da preparação física, junto com o meu treinador de goleiro, sempre fez o cronograma de passar os treinos para a gente estar fazendo em casa, e depois a gente se adaptou aos treinos de campo. E como eu sempre digo, não vai faltar entrega, não vai faltar raça, né, dentro de campo, para a gente conseguir nossos objetivos. Digão, há um mês você passou por uma cirurgia e agora você já está 100% para o começo da temporada? Sim, graças a Deus já estou 100%. Desde já também quero agradecer ao Dr. Serbino,
e juntamente a esposa dele, a doutora Alessandra, né, que com todo o suporte dado do hospital, todo o suporte de fisioterapia, fizemos essa recuperação muito boa e graças a Deus consegui voltar o mais rápido possível do período que era para estar sendo para voltar, né? E juntamente o clube também que me deu todo o suporte, enfim, muita gratidão a Deus também. E se Deus quiser, o grupo está muito forte, a gente vai buscar nossos objetivos. Então as expectativas estão lá em cima, vem o 6º título da equipe. Ah, com certeza, com muita humildade, com muito trabalho, a gente vai buscar esse hexacampeonato aí e também continuar fazendo grandes feitos, né? Não só na Copa do Brasil e como a nossa meta maior desse ano, que é buscar a Série C. Gente, muita responsabilidade para o Porto Velho, que já coleciona 5 taças e veio para ganhar. Gente, vamos esclarecer uma dúvida que eu tive nas minhas redes sociais. A gente não vai transmitir ao vivo todos os jogos, tá? A transmissão ao vivo é desse jogo aqui que você vê na tela, sábado, amanhã, 3h30 da tarde, ao vivo no ge.globo.ro. Você vai no site e a partir das 15h15 a gente já está ao vivo lá do estádio com todos os detalhes dessa partida que dá o pontapé inicial do Campeonato Rondoniense. Paralelo a isso, teremos repórteres correspondentes do interior do estado acompanhando o jogo do União Cacoalense contra o Barcelona lá no Aglair Tonelli. Porém, a íntegra do vivo é amanhã aqui no Aloysio Ferreira, 15h15 no site ge.globo.ro. Que fique esclarecida essa dúvida. A gente vai fazer, obviamente, uma cobertura intensa e completa na íntegra de todos os jogos para mostrar aqui na nossa programação. Porém, a transmissão ao vivo é só desse jogo de amanhã, gente. Conto com sua audiência, 15h15 no site do GE Rondônia. E hoje ainda tem Globo Esporte, obviamente. Meio-dia em ponto, logo após o Jornal de Rondônia, primeira edição, tem Malu Gastala com os destaques desse campeonato rondoniense, que promete ser o maior da história. Gadelha. Valeu, Malu, obrigado pelas informações e por tua participação. Agora a gente volta a falar sobre as inscrições para a seleção da Corte do Rei Momo. A gente falou sobre este assunto hoje aqui no Bom Dia Rondônia, mas se você está chegando agora à nossa companhia, o repórter Davi Matos está ao vivo e atualiza as informações. Inscrições para a seleção da Corte do Rei Momo Carnaval 2026, Davi. Exatamente, Gadelha, passando para reforçar, né, para como você bem disse, para quem chegou agora no Bom Dia Rondônia, que as inscrições já estão acontecendo para a escolha da Corte do Rei Momo do Carnaval 2026 aqui na nossa capital Porto Velho. Lembrando que essas inscrições elas seguem até o dia 21 de janeiro e elas são feitas de forma digital com o envio da documentação que é exigida no e-mail. Entre os documentos estão identificação pessoal, comprovante de residência, dados bancários, certidões negativas, além de currículo artístico e portfólio que comprovem experiência na área carnavalesca. Ou seja, Gadelha, para quem deseja participar e integrar o Rei Momo aqui em Porto Velho, deve gostar do carnaval, trazer a alegria e toda a experiência que essa data representa, né, para todos que querem cair na folia. E essa seleção ela será realizada, Gadelha, por uma comissão responsável que vai avaliar a trajetória dos candidatos e a compatibilidade das propostas com o mercado. E esse resultado ele vai ser divulgado pelos canais oficiais do município e essas inscrições, como eu disse lá no começo, elas devem ser feitas pelo e-mail. E aí a gente reforça, Gadelha, que quem tem o interesse e tem alguma dúvida, pode entrar no site da Funcultural, lá vai estar explicando certinho, tudo detalhado, os documentos, o passo a passo. No G1 Rondônia também tem todas as informações, então é uma oportunidade para quem deseja participar aí da Corte do Rei Momo 2026 aqui em Porto Velho. E a gente sempre comenta, né, Gadelha, que passou ali o ano novo, a Porto Velho já respira o carnaval e a Rede Amazônica vai estar na cobertura de vários blocos este ano de 2026. Tem a banda do Vai Quem Quer, tem outros blocos aí que já são tradição aqui na capital Porto Velho. Eu me despeço esta sexta-feira com imagens aqui da Avenida Jorge Teixeira, Gadelha.
Muito obrigado pelas informações, é isso. Toda essa alegria, a animação do folião porto-velhense aqui nos nossos telejornais, começando logo cedo no Bom Dia Rondônia, Davi. Agora você vai conferir os destaques do Bom Dia Sábado com o Marcelo Pereira. Oi pessoal, tudo bem por aí? No Bom Dia Sábado de amanhã, a gente vai falar sobre o início da vacinação da dengue. Por enquanto, ela vai ser em apenas 3 cidades do país e para um público bem específico. O alto número de afogamentos nesse verão é uma preocupação não só no litoral, mas também nas represas. 16 pessoas morrem afogadas por dia no Brasil. Vamos ver o que é possível fazer para evitar um acidente, quais são os cuidados, principalmente com as crianças. E olha, vamos ver um dos lugares onde a natureza é exuberante nesse país. Fernando de Noronha está numa lista mundial de pontos considerados essenciais para a conservação da vida nos oceanos. Estamos de olho no carnaval, nos bloquinhos que começam a tomar conta das ruas. No Rio de Janeiro, a folia começa nesse sábado e vai até o final de fevereiro. E a gente acompanha de perto as notícias internacionais. Amanhã, a Sabina Simonato e eu estamos esperando por você às 6:50 da manhã. Até lá! Acabou o Bom Dia Rondônia, obrigado por tua companhia. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo aqui da Avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho, neste momento, 26 graus. Ótimo dia, pessoal! Bom Dia Rondônia. Oferecimento Caravel, parcela que vale mais. E Vestibular 2025.2 Finca Vilhena. Sua história começa agora. De segunda a sexta, a Ana e o Louro te esperam no Mais Você. Olá, bom dia! Manhã de congestionamento numa das principais rodovias de São Paulo. Motoristas chegaram a passar a noite parados na Regis Bittencourt, que alagou durante um temporal em Itapecerica da Serra. No sul de Minas, equipes procuram por uma criança arrastada pela enxurrada. Um outro menino foi resgatado durante a chuva. Cães farejadores identificaram sinais das 2 crianças desaparecidas há mais de 10 dias numa casa na mata, no interior do Maranhão. A área de busca vai ser ampliada. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite no complexo penitenciário da Papuda, para onde foi transferido depois da ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Investidores do Banco Master viraram alvos de golpistas, que oferecem um aplicativo para acompanhar a devolução do dinheiro. Mas o que esse aplicativo faz, na verdade, é invadir o celular e instalar um programa capaz de roubar dados bancários e permitir o controle do aparelho pelos golpistas. O presidente Lula se reúne hoje no Rio com a presidente da Comissão Europeia para falar do acordo com o Mercosul, que deve ser assinado amanhã no Paraguai. E a noite de gols pelos campeonatos estaduais, o Bragantino venceu o Corinthians no Paulista. Pelo Carioca, o Vasco levou a melhor sobre o Maricá num jogo de 6 gols. Hoje é sexta-feira, 16 de janeiro, e o Bom Dia Brasil está começando. O temporal de ontem em São Paulo deixou um trecho da principal ligação do estado com o sul do país alagado até hoje de manhã. Resultado, muito congestionamento na rodovia Regis Bittencourt. Tem motorista que está parado lá desde ontem. Vamos direto então lá para São Paulo. Marcelo Pereira, bom dia para você. Como é que está a situação agora, hein?